O que você faria se você ganhasse todos os dias R$ 86.400? Bem, provavelmente você gastaria, correto? Porém, imagine que tudo aquilo que você não gastasse sumiria às meia-noite. E é exatamente isso que você ganha todos os dias, mas não em dinheiro, mas sim em tempo. Todos os dias você ganha 86.400 segundos, todo santo dia. E o que você está fazendo com esse tempo? O maior erro do ser humano é achar que sempre tem tempo. Ah, quando eu comprar isso, vou ser feliz. Quando eu ter aquilo, vou ser feliz. Mas quando você percebe, lá se foram seus 18 anos, seus 25 anos. E o que você fez com esse tempo de agora? Meu nome é Diogo, pós-graduando em neurociência. Hoje irei falar um pouco para vocês sobre o tempo. E ao contrário do dinheiro, o tempo que passa, ele não acumula, não rende juros e não é reembolsável. O que não foi vivido hoje simplesmente está perdido para sempre. Então, o que eu quero que você entenda é que nós nascemos com uma única certeza absoluta, que o tempo ele sempre está correndo. Mas você já percebeu como que a gente trata o nosso tempo de um jeito completamente contraditório? Por exemplo, se alguém tentar roubar o seu dinheiro, você com certeza defenderia seu dinheiro com unhas e dentes, correto? Creio eu que sim. Outro exemplo, se alguém invadisse a sua casa, você com certeza chamaria a polícia, correto? Mas diariamente nós deixamos que roubem a nossa propriedade mais valiosa, que é o nosso tempo, que são as nossas horas. Nós damos o nosso tempo de graça para distrações vazias, para discussões que não importam na internet, para telas que brilham e não nos devolvem nada em troca, não nos devolvem esse brilho. E a verdade é que ninguém tem falta de tempo. O que realmente falta é a prioridade. Nós temos, na verdade, uma falta de percepção do quanto nosso tempo ele é finito. Por isso, eu convido você a parar um instante. Não corra contra o relógio. Vamos entender juntos o porquê o hoje é tudo que você tem e o porquê o agora é o que realmente importa para você na sua vida. A procrastinação existencial. Existe uma armadilha psicológica muito confortável, chamada de procrastinação existencial. É mais ou menos que é aquela mania que nós temos de empurrar a nossa felicidade e a nossa presença para um futuro hipotético. Por exemplo, é aquela clássica promessa que nós fazemos que quando eu terminar esse projeto, eu vou viver, ou quando eu mudar de cargo na empresa, eu vou me cuidar. Quando aquelas férias finalmente chegarem, eu vou dar uma atenção para quem eu realmente amo, para quem eu realmente me importo. E ao fazer isso, nós transformamos o presente em um eterno meio de transporte. E o futuro, ele vira simplesmente um destino que nunca chega. Mas o futuro, ele não é um lugar real onde você vai desembarcar um dia. O futuro é basicamente uma projeção da sua mente. E quando ele chegar, ele vai se chamar hoje. Por exemplo, pense nas pessoas mais velhas que você conhece da sua cidade. Se você sentar com elas hoje e você perguntar
o que passou mais rápido na vida, a maioria das respostas será unânime: o tempo. Todas elas vão dizer: eu queria ter meus 18, meus 20 anos novamente. Nossa, como o tempo passou rápido. Então, viver esperando o momento perfeito, ele é o equivalente a você comprar um livro maravilhoso, interessante, e passar a vida inteira lendo apenas um índice, lendo apenas o sumário do livro, esperando que o momento certo ele chegue para que você começar a ler, né, o primeiro capítulo. Presença real versus produtividade tóxica. Aqui eu preciso fazer um adendo, um alerta muito importante. Eu quero dizer para você que aproveitar o tempo, ele não significa produzir o tempo todo. O que eu quero dizer é que o seguinte: nós, seres humanos, nós somos condicionados por um mundo acelerado a acreditar que um dia bem aproveitado é um dia cheio de tarefas cumpridas, metas batidas, e quando chega ao final do dia, você está com a exaustão no final da tarde. Então, isso não é aproveitar o tempo. Isso é ser escravo do tempo, se é que você me entende. Então, aproveitar o tempo é, muitas vezes, ter a coragem de desacelerar um pouco, porque o tempo ele é aproveitado quando você está inteiramente no que está fazendo. Ou seja, quando você está 100% no momento presente, 100% em uma tarefa. Então, por exemplo, se você está almoçando com sua família, com seus amigos, ou com alguém importante que você gosta, mas olhando para a tela do celular, você está ali, mas o seu corpo está praticamente ocupando um espaço físico ali. E o seu tempo está sendo roubado por aquela tela. Ou seja, você não está no momento presente. Entendeu? Você está sendo ocupado pela notificação, pelas mensagens. Então, desperdiçar o tempo também é passar o dia todo fazendo coisas mecanicamente, sem sentir o gosto da comida, sem ouvir de verdade o que as pessoas elas estão de fato dizendo, sem perceber o próprio corpo. Então, estar ocupado é muito diferente de estar vivo. A ilusão da rotina. Você já teve a sensação de que os seus anos na Terra, os anos da infância, quer dizer, eles demoraram uma eternidade para passar e que parece que agora, depois de adulto, depois de jovem, os dias, os meses, eles voam praticamente em um piscar de olhos? Pois bem, a ciência, ela explica isso. Quando nós somos criança, tudo é muito novo. Tudo é muito novo para nós. Então, o cérebro, ele precisa processar muitos estímulos inéditos, muitos estímulos novos para a criança, o que faz com que a nossa percepção do tempo ele se expanda, assim dizendo. Então, quando nós viramos adultos, nós entramos praticamente no piloto automático. Por exemplo, a rotina ela fica previsível, o mesmo caminho, as mesmas tarefas do dia a dia no trabalho, os mesmos hábitos, os mesmos tipos de pensamento. Então, como o cérebro ele não precisa se esforçar para registrar novidades, ele basicamente cria alguns atalhos na nossa memória. E o resultado disso é que parece que é uma sensação assim assustadora de que o ano ele passou e nós praticamente não vimos nada daquele dia acontecer ou nada daquele ano acontecer.
Então, para quebrar essa ilusão e fazer o tempo render de verdade, na sua memória, você precisa quebrar o automatismo, quebrar o piloto automático na sua vida. Você precisa introduzir o novo na sua rotina, por mais simples que seja. Os 3 acordos diários. Então, Diogo, como nós podemos, na prática, proteger e aproveitar o nosso tempo todos os dias? Vou te dar aqui 3 exemplos, mas não precisa mudar a sua vida inteira de cabeça para baixo, tá? Então comece apenas com 3 pequenos acordos consigo mesmo. Número 1. Primeiro, crie rituais de presença. Escolha pelo menos um momento do seu dia. Pode ser de manhã, antes de dormir, enfim, para você banir as distrações. Pode ser até mesmo os primeiros 15 minutos quando você acorda, na hora do café, ou um momento antes de você dormir. O que importa é que nesses 15 minutos você esteja 100% de presença lá, sem nenhuma distrações, sem nenhuma notificação. Segundo, defina o que é essencial. Aprenda a dizer não. Não é cada vez que você diz sim, exemplo, para um compromisso que você não queria ir, ou para uma obrigação que não te pertence, você praticamente está dizendo não para o seu descanso. Então, aprenda a dizer mais não para aquilo que não importa, que não vai te agregar nada na sua vida, tá? E diz sim para aquelas pessoas que você quer estar, para aquelas pessoas que você ama de fato. Terceiro, pratique a atenção aos detalhes. O que seria isso? Termine o seu dia respondendo mentalmente para você mesmo. O que aconteceu hoje no meu dia que fez esse dia valer a pena? E se você não conseguir lembrar de nada, é um sinal de que você correu demais e viveu de menos. E a conclusão de tudo isso é que o tempo ele não é nosso inimigo. Entenda que ele é apenas um espelho da forma como escolhemos viver. Ele praticamente ele é um tecido invisível que constrói as nossas memórias e a nossa história. Então veja o tempo dessa forma. O que eu quero dizer para você também é o seguinte, é que não espere uma grande reviravolta na sua vida, uma grande perda ou uma notícia difícil, para daí sim você começar a valorizar os seus dias. Não espere isso, porque afinal de contas a vida ela é feita de terças-feiras comuns, de cafés da manhã apressados, de pequenos gestos de carinhos que normalmente assim passam batidos. Então, o recado que eu deixo para você é o seguinte: o relógio ele sempre vai continuar correndo e os seus 86.400 segundos de hoje já estão se esgotando. Mas sempre lembre-se de que o nosso próximo minuto ele é uma página em branco. Então, faça uma boa escolha. Escolha estar presente. Escolha viver o agora, porque realmente o tempo ele voa. Mas você, somente você, é o piloto do seu dia. Então, muito obrigado por dedicar o seu tempo a essa reflexão. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. E até a próxima.